Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, está terminando agora de fazer o programa Manhã com Cristo, 11 horas e 11 minutos, 25 de outubro de 2025. Agradecer a Deus por tudo. E o tema de hoje foi Gálatas 5, né? O capítulo 5 de Gálatas, lá no programa. Glória a Deus. E eu trouxe para cá, a gente ler. Estou lendo pela Nova Versão Internacional, tá certo, meus irmãos? Essa passagem de Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui em nome de Jesus. Olha lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo, Paulo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei humana, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo, Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, não provém de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz com que toda a massa seja perdida. Estou convencido no Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que castrassem-se. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, só uns aos outros mediante o amor. Sirva uns aos outros mediante ao amor. Toda lei que se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos são resumidos nesse no mandamento: ame ao teu Deus sobre todas as coisas. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Vejam, meus irmãos, as obras da carne. São manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os advirto, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque isso foi o que Cristo nos ensinou e não a lei humana. Tá, meus irmãos? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não cobice o que é do próximo, né? Isso é um mandamento que está dentro do mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos que Cristo nos ensina resumem todos os 10 mandamentos. Tá, meus irmãos? Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos ensina, através deste capítulo da carta aos Gálatas, sobre a liberdade em Cristo, constatando a vida da escravidão, a lei e a carne com a vida da liberdade no Espírito. Essa liberdade que Paulo nos ensina não é a liberdade de pecar, não é a liberdade de fazer o que a gente quer, é a liberdade em Cristo. Porque, meus irmãos, se Cristo ele veio ao mundo, se fez pecado por nós, sofreu o castigo que nós merecemos na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e provando que tem comando sobre os mortos e os vivos, que ele é o maior de todos. Por que a gente não honra a Cristo vivendo essa liberdade que ele nos ensina? Que é honrando ao nome dele, que é honrando ao nome de Deus. Essa é a liberdade que Cristo quer que sigamos. Ah, estou numa prisão. A prisão é você continuar vivendo como um pecador, meus irmãos. Entenda, todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos desviamos da fé, sem perceber. Mas sempre vai haver um toque dentro da gente, que é o Espírito. Mesmo caído, mesmo encolhido, porque a gente não alimenta ele, alimenta mais a carne, sempre vai haver um toque lá: volta enquanto há tempo. Porque a Bíblia, nos ensina que depois da morte, não mais nada pode ser feito. Se você morre sem Cristo, você morre desviado, só vem o juízo. E aí Cristo que vai nos dar o veredito final. Mas por isso a gente tem que estar em Cristo, meus irmãos. E não abandonar a Cristo por estar pecando. É continuar firme com Deus, com Cristo, até vencer o pecado.
Quem vence não somos nós. A gente tem um mérito, mas o mérito maior vem de Cristo, vem de Deus. Porque Ele que nos dá a força para vencer o mal, para vencer os desejos carnais. A gente não deve ser escravo dos pecados e da lei, meus irmãos. O que é a lei? A lei é a lei de Moisés, é a circuncisão, né, meus irmãos? É tudo isso que não é mais necessário. Não é mais necessário você fazer sacrifício com animais, não é mais necessário você se circuncidar, porque isso tudo já foi cumprido por Cristo, não foi abolido, foi cumprido, tá, meus irmãos? Então leva isso no teu coração, em nome de Jesus. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deus é poderoso, em nome de Jesus. Leva no teu coração que não viva pela carne, viva pelo Espírito. E tente até o máximo conseguir vencer o mal, orando, buscando a Cristo, porque só Ele que pode nos dar essa libertação. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.